Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Internacional Público. Antes de começar a nossa aula, queria fazer alguns comentários, muitos dos quais eu já fiz, pelo WhatsApp para vocês, mas não sei se foi transmitido a todos, se todos tiveram acesso a esses meus comentários. Então, vou aproveitar o momento da aula, nesse momento inicial, para reforçar a todos que na semana que vem a gente vai fazer uma prova, um trabalho avaliativo equivalente a uma prova, cujo valor dela vai ser de 5. Então, a gente vai fazer essa prova, esse trabalho, que vai totalizar até 5 pontos. O que vai cair nesse teste, nessa prova da semana que vem? Todo o conteúdo que foi transmitido online para vocês, começando com a elaboração dos tratados e tudo que a gente trabalhou depois que se refere à Convenção de Viena. Por isso que eu fiz a nossa aula de revisão com aquele material de apoio que vocês já têm em mãos, para aqueles que se perderam no meio das aulas, que ficaram com dúvida, que não conseguiram acompanhar, Então, com uma forma de resgatar quem ficou meio perdido e de reforçar o conteúdo para aqueles que conseguiram, que estão conseguindo acompanhar, eu fiz essa aula de revisão, que engloba de uma forma geral, sucinta e rápida todo o conteúdo que a gente teve na modalidade online e que é possível que caia nessa avaliação que vai ser feita na semana que vem. Então, fica aí como sugestão que vocês assistam a essa aula de revisão, que complementem o material de apoio que eu coloquei, porque se vocês já deram uma olhada nele, vocês viram que ele está bem completo, eu coloquei só alguns pontos principais para a gente comentar na nossa revisão. Então, ele vai ser um material, acho que bem bacana, que vai servir de estudo durante essa semana para utilizar para a semana que vem. Na outra semana ainda, não nessa, que vai ser esse trabalho avaliativo, na outra, a gente vai ter um outro trabalho avaliativo que também vai valer 5. Só que esse segundo trabalho avaliativo, ele não vai se referir a esse conteúdo das aulas online. Ele vai se referir ao conteúdo das aulas presenciais que a gente teve. Então, essa nossa próxima avaliação, que eu pretendo, ainda não sei, mas eu pretendo também elaborar um material de apoio na forma, na estrutura, como vai ser feito hoje, Muito vai depender da recepção de vocês dessa revisão, se vai ser boa, se não vai ser boa, mas dependendo, a gente faz ou não faz nas mesmas modalidades para outra avaliação, e que a gente vai englobar assuntos que vão girar em torno daquelas teorias do direito internacional público que a gente estudou nas nossas aulas presenciais. Essa nossa segunda atividade avaliativa também vale 5, que somando a da próxima semana com essa, a gente vai totalizar até 10 pontos, que vai ser a nota número 1 no portal de vocês. Então, ao invés de a gente fazer uma prova que vai englobar todo o conteúdo desse primeiro bimestre, eu optei em fazer 2 provas, cada uma valendo 5, dividindo o conteúdo no meio. Aquele conteúdo que a gente teve presencialmente nas aulas e esse conteúdo que está sendo repassado online para vocês. Lembrando que, quando a gente retomar as nossas atividades, normalmente a gente vai fazer uma outra prova e aí sim a gente vai englobar todo esse conteúdo numa única prova. Daí a gente vai ter uma outra nota, tá? Então, esses eram os recados iniciais que eu queria que todos vocês soubessem. Então, esse aviso que na semana que vem a gente vai ter esse trabalho avaliativo e na outra semana mais um trabalho avaliativo envolvendo outro conteúdo. Aula de hoje, O que a gente vai trabalhar antes de fazer a revisão, a retomada dos conteúdos para a gente se preparar para nosso trabalho avaliativo na semana que vem. A gente vai trabalhar controle de convencionalidade, que o material eu também enviei para vocês ontem, já com a ideia de que vocês dessem uma lida prévia no resumo que eu elaborei para vocês. Eu acho que esse resumo, ele esclarece o que é o controle de convencionalidade, então eu acho que não vai ter problema nem dúvida quanto a essa parte,
e também porque vocês já fizeram um trabalho e me enviaram, não todos, mas a grande maioria fez e me encaminhou, o trabalho que se refere ao controle de convencionalidade que foi passado, eu acho que há umas 3 semanas atrás já. Então, pelo fato de vocês já terem pesquisado, escrito, feito o trabalho e com esse material de apoio, eu acho que fica bem esclarecido o que é o controle de convencionalidade. Mas, para não deixar passar em branco e que a gente possa conversar um pouco mais, para quem tem preguiça de ler, para quem não fez o trabalho, ou enfim, eu optei em fazer essa aula breve para a gente conversar um pouquinho, então, sobre o controle de convencionalidade. Na aula passada, eu disse para vocês que antes de passar esse material do controle, era necessário trabalhar a hierarquia dos tratados, né? Porque por meio da compreensão de qual é a hierarquia que os tratados, e aqui a gente vai se referir em específico aos tratados de direitos humanos, quando a gente consegue compreender aonde que eles se alocam dentro da nossa estrutura normativa, dentro do nosso direito, a gente consegue compreender melhor como que se aplica esse controle de convencionalidade. Então, logo no início desse resumo que eu elaborei para vocês, eu retomo essa ideia de hierarquia, né? Que a gente viu na aula passada que teve uma mudança, que antes de 2008 e em razão da emenda de 2004, a gente tinha um entendimento em relação à hierarquia e que agora a gente adota um outro entendimento, que é um entendimento dividido em 3 classificações diferentes, que eu retomo aí com vocês para que a gente consiga dar seguimento à ideia do controle. Qual que é essa divisão da hierarquia que hoje a gente adota, né, considerando o entendimento atual do STF? A gente tem 3 possibilidades de análise. Primeiro, são aqueles tratados de direitos humanos aprovados pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, que foi aquele parágrafo, né, a disposição que foi introduzida com a Emenda Constitucional 45 de 2004. Esses tratados de direitos humanos, que são aprovados pelo rito estabelecido no parágrafo 3º do artigo 5º, eles são equivalentes às emendas constitucionais. Por que esses tratados de direitos humanos, aprovados pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º, são equivalentes às emendas constitucionais? Porque o rito de aprovação, o procedimento de aprovação, é o mesmo do que aprovar uma emenda constitucional. Então, o procedimento que a gente vai encontrar lá no parágrafo 3º é aquele de 3/5 aprovados em 2 turnos das 2 casas do Congresso Nacional. Aqueles tratados de direitos humanos que seguem a esse quórum de 3/5, eles vão ser equivalentes às emendas constitucionais. Aqueles tratados internacionais também de direitos humanos, mas que não são aprovados por esse rito estabelecido de 3/5, pelo novo entendimento do STF, eles têm status supralegal, ou seja, eles estão abaixo da Constituição Federal, portanto, não são equivalentes às emendas, mas eles estão acima das demais leis do direito interno, estão acima das leis infraconstitucionais, por isso caráter supralegal. E por fim, a gente tem aqueles tratados que não são tratados de direitos humanos, que a gente vai chamar tratados em geral. Esses tratados, eles seguem sendo considerados como lei ordinária. Então, essa é a nossa classificação atual em relação à hierarquia dos tratados. Eles podem ser equivalentes às emendas, eles podem ter caráter supralegal, ou eles também podem ser considerados como leis ordinárias. Depende de que tratado a gente está falando e qual foi o procedimento de incorporação desse tratado no direito brasileiro, tá? Essa classificação é a classificação que é adotada hoje pelo STF. O controle de convencionalidade, ele foi introduzido e modificado no Brasil pelo Valério Mussuoli, né, que foi o escritor, o doutrinador, que eu recomendei que vocês fizessem o trabalho, né, baseado na teoria dele, porque a tese que se adota no Brasil, ou a tese de incorporação do controle de convencionalidade no Brasil, é do Valério Mussuoli, né? Então, é quem eu recomendo, né, que vocês estudem esse conteúdo.
E aí a gente tem uma questão que a gente precisa cuidar. O Valério, ele tem um posicionamento um pouco diferente em relação ao posicionamento do STF. Coloquei essa observação para vocês porque eu acho importante que fique claro como que ele desenvolveu esse controle de convencionalidade. Vejam bem, o Mussolini, ele vai nos dizer que os tratados de direitos humanos que são aprovados pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, que são aquelas equivalentes às emendas constitucionais, segundo o STF, o Valério vai nos dizer que esses tratados de direitos humanos, eles são material e formalmente constitucionais. Ou seja, né, nesse aspecto, o Valério concorda com o STF. Ele vai dizer que os tratados de direitos humanos aprovados pelo artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, eles são material e formalmente constitucionais. O que significa dizer material e formal, né? Material significa que o conteúdo da norma, a matéria da norma, é de caráter constitucional. E que formalmente constitucional é porque, para ser considerada de fato constitucional, passou pelo procedimento que o direito brasileiro entende para ser considerado uma norma constitucional, né? Ou seja, se aderiu literalmente ao texto da Constituição por meio de um procedimento de emenda constitucional. Por isso que também é formalmente constitucional. Mas os direitos humanos, os tratados de direitos humanos aprovados pelo rito normal, ou seja, né, aqueles que o STF entende ter caráter supralegal, para o Valério, esses tratados de direitos humanos, eles são materialmente constitucionais. Ou seja, ele se baseia no artigo 5º, parágrafo 2º, para nos dizer que aqueles tratados de direitos humanos que seguem o rito comum, ou seja, aqueles que para o STF, né, passaram a ter caráter supralegal, que se encontram abaixo da Constituição e acima das demais leis, para o Valério, esses tratados, eles são materialmente constitucionais. Por que materialmente constitucionais? Porque o Valério vai se referir que, por se tratar de direitos humanos, a matéria, o conteúdo é de caráter constitucional. Então, eles são materialmente constitucional. Mas, por não seguir o rito das emendas constitucionais, que é o rito de incorporação efetiva ao texto constitucional, eles não podem ser considerados também como formalmente constitucional. E aí é o que vai diferenciar em relação ao parágrafo 3º, que os tratados de direitos humanos do parágrafo 3º do artigo 5º é material e formalmente constitucional, sendo que para o STF são equivalentes às emendas constitucionais. Para o Valério, aqueles tratados de direitos humanos que não seguem esse rito das emendas, eles são materialmente constitucionais, seguindo o que estabelece o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, dizendo que são materialmente constitucionais porque a matéria, o conteúdo de direitos humanos deve ser compreendido como um conteúdo constitucional, mas por não ser equivalente a uma emenda, não adotar o procedimento de incorporação ao texto constitucional, eles não podem ser também formalmente constitucional. Então, essa é a grande diferença que a gente tem. O Valério não trabalha com um caráter supralegal. Ele trabalha com a divisão material e formalmente constitucional. Mas, seja qual for a teoria da hierarquia que se adote, seja do Valério, seja do STF, o que tem que ficar claro para vocês é que ambas podem ser parâmetro em relação ao direito interno, em relação às normas do direito interno, porque ambas se encontram acima das leis infraconstitucionais. Se a gente for avaliar as de caráter supralegal, a gente viu que está abaixo da Constituição, mas acima das demais leis do direito interno. E se avaliar a teoria do Valério, elas têm caráter materialmente constitucional, então também estão acima das leis do direito interno. Então, seja qual teoria vocês forem se filiar, né, adotar o pensamento do STF, que é o que prevalece nos concursos, ou adotar
a teoria defendida pelo Valério, precisa ficar claro que as duas modalidades dos tratados de direitos humanos, eles servem de parâmetro no controle de convencionalidade. O que é o controle de convencionalidade, então? O controle de convencionalidade, ele é bem similar ao controle de constitucionalidade, que a gente já estudou lá em Direito Constitucional 3. Quando a gente estudou o controle de constitucionalidade, o que a gente percebeu? O controle de constitucionalidade analisa as leis do direito interno, né, as nossas leis infraconstitucionais, em relação ao nosso parâmetro maior. O nosso parâmetro maior é a Constituição Federal. Então, quando a gente fala de controle de constitucionalidade, a gente faz uma análise das nossas leis face à Constituição Federal. Isso é o nosso controle de constitucionalidade. Controle de convencionalidade, o nosso parâmetro maior não é a Constituição Federal, mas são os tratados de direitos humanos, sejam esses tratados com caráter supralegal, adotando a tese do STF, sejam esses tratados de caráter materialmente constitucional, adotando então a tese do Valério. Então, para ficar claro, né, o controle de convencionalidade a gente não usa como parâmetro a Constituição Federal, a gente usa como parâmetro esses tratados de direitos humanos. E aí a gente passa a analisar se aquelas leis infraconstitucionais, aquelas leis que compõem o nosso direito interno, estão em consonância ou não com esses tratados de direitos humanos. Então, isso que é controle de convencionalidade. A gente tem como parâmetro os nossos tratados de direitos humanos incorporados ao direito brasileiro. Seguindo então, o controle de convencionalidade, ele tem o mesmo molde do controle de constitucionalidade. O que o Valério faz é readequar, né, readaptar os termos que são utilizados no controle de constitucionalidade para o de convencionalidade. Então, eles são muito similares, eles trabalham com o mesmo raciocínio, mas a grande questão que muda é o nosso parâmetro maior, que, como eu disse antes, na constitucionalidade é a Constituição Federal e convencionalidade, então, são esses tratados de direitos humanos. Coloquei ali para vocês, então, né, que o controle de convencionalidade, ele também é dividido em concentrado e difuso. Então, a ideia geral é a mesma. Assim como na constitucionalidade a gente tem essa divisão, na convencionalidade a gente também trabalha controle de convencionalidade concentrado e controle de constitucionalidade difuso. Olha o que eu coloquei para vocês. No controle de convencionalidade concentrado, é possível a utilização da ADI, que a gente estudou lá em Constitucional 3. Lá em controle de constitucionalidade, a gente chamava a ADI de ação direta de inconstitucionalidade. Agora, no controle de convencionalidade, ela vai passar a ser chamada de ação direta de inconvencionalidade. Assim como na ADC. Antes, era ação declaratória de constitucionalidade. Agora, ela passa a ser chamada ação declaratória de convencionalidade. Então, a ideia dos dois é a mesma, mas a terminologia que a gente vai usar vai ser diferente, porque a gente vai ter que se readequar, já que o nosso parâmetro não é mais a Constituição Federal. Mas o controle concentrado segue a mesma lógica, né? São aquelas ações que são ajuizadas perante o STF e que não é qualquer pessoa que pode ajuizar. A gente tem um rol já pré-determinado de legitimados pela própria Constituição Federal, que a gente vai encontrar lá no artigo 103 da Constituição, né? Quem são as pessoas legitimadas para propor a ADI e a ADC, a DPF, né? As nossas ações que englobam o controle concentrado. O Valério vai defender que também se aplica esse raciocínio no controle de convencionalidade. A gente também aplicaria o artigo 103 da Constituição Federal para saber quem são as pessoas legitimadas a propor uma ação direta de inconvencionalidade. Ali coloquei para vocês que eu queria fazer a leitura junto com vocês. Assim, ainda que a Constituição silencie
a respeito de um determinado direito, mas estando esse mesmo direito previsto em um tratado de direitos humanos, passa a caber no STF, então o controle concentrado, no STF, o controle concentrado de convencionalidade, para compatibilizar a norma infraconstitucional com os preceitos do tratado. Então, isso quer dizer que mesmo que a norma que não esteja escrita na Constituição Federal, não esteja formalizada literalmente no texto constitucional, se existe um tratado que se refere a isso e é um tratado de direitos humanos, esse nosso tratado ele passa a ser o parâmetro para essa análise do direito infraconstitucional. E aí eu coloquei duas observações importantes, na verdade as duas observações elas são a mesma observação, eu só reescrevi com palavras diferentes para vocês verem como que ela pode ser escrita, como que vocês vão poder aí se deparar com ela, mas essas observações elas são bem importantes em relação ao controle concentrado. Olha lá o que está escrito. 1. O controle concentrado de convencionalidade somente tem cabimento para os tratados de direitos humanos incorporados pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. 2. Para ser parâmetro de convencionalidade por meio do controle concentrado, os tratados, ficou o tratado, mas é para ser os tratados de direitos humanos, deve ser constitucionalizado, ou seja, ele deve ser material e formalmente constitucional. E aí não entendeu nada, Deu um erro em relação ao conteúdo. Vejam bem, o controle concentrado de convencionalidade, que é esse que se tem as ações próprias, ADI, ADC, que são propostos no STF com um rol já pré-determinados de legitimados, essas ações que a gente já estudou em Constitucional 3, no controle de convencionalidade, somente vai poder ser parâmetro do concentrado os tratados internacionais de direitos humanos que foram incorporados por meio do rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Significa que somente vai poder ser parâmetro de convencionalidade no controle concentrado aqueles tratados de direitos humanos equivalentes às emendas constitucionais. Então, no concentrado, somente os tratados de direitos humanos, que são equivalentes às emendas constitucionais, é que poderão ser parâmetro de convencionalidade em relação às normas infraconstitucionais. Coloquei para vocês uma questão de um concurso de juiz do trabalho que cobrou literalmente, essa questão do controle concentrado em relação aos tratados de direitos humanos. Olha só o que diz a questão. O chamado controle de convencionalidade funda-se na ideia de que as leis ordinárias podem ser controladas não apenas em relação à sua compatibilidade com a Constituição Federal, mas também com tratados e convenções internacionais. Tendo como base a jurisprudência do STF sobre tratados internacionais, o controle concentrado de constitucionalidade. A. Tem como base todos os tratados de direitos humanos incorporados ao ordenamento interno. B. Somente seria possível nos casos em que um tratado ou convenção tenha sido aprovado pelo Poder Legislativo, seguindo o processo de aprovação das emendas constitucionais. C. Pode ser realizado por meio de ação direta de inconstitucionalidade, tendo como parâmetro o Pacto São José da Costa Rica. D. Não pode ser realizado no Brasil, porque tratados internacionais têm mesma hierarquia que leis ordinárias. E por último, E. Não se diferencia do controle de constitucionalidade das leis. Qual é a resposta correta? Vejam que a questão ela se refere ao controle concentrado de convencionalidade, que é esse controle que eu recém mencionei para vocês. Em relação ao controle concentrado, qual foi a observação final que a gente fez? Que somente serve como parâmetro aqueles tratados que são equivalentes às emendas constitucionais, que seguem a aprovação e o rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal.
Então, considerando isso, tendo isso em mente, qual que é a nossa resposta correta? A nossa resposta correta nesse caso é a letra B. Letra B. O que diz a letra B? Vamos repeti-la. Somente seria possível nos casos em que um tratado ou convenção tenha sido aprovado pelo Poder Legislativo seguindo o processo de aprovação das emendas constitucionais, ou seja, seguindo o rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. E é isso que eu coloquei na observação para vocês. No concentrado, somente poderá ser parâmetro os tratados internacionais que são equivalentes às emendas constitucionais. A letra A, que é talvez a que vocês poderiam ter se confundido e marcado, não é a correta, porque diz que todos os tratados de direitos humanos incorporados ao ordenamento interno serviriam de parâmetro no controle concentrado. E não são todos de direitos humanos que têm cabimento, que servem de parâmetro no concentrado. Os tratados de direitos humanos no controle de convencionalidade concentrado são somente aqueles aprovados pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º, ou seja, aqueles equivalentes às emendas. Então, não são todos, não são aqueles de caráter supralegal ou materialmente constitucionais. Esses não servem de parâmetro no controle concentrado de convencionalidade. Por isso que a nossa resposta correta é a letra B. Dando seguimento ali, os tratados de direitos humanos não internalizados pela maioria de 3/5, ou seja, que não seguem o rito das emendas constitucionais, serão paradigma apenas no controle difuso de convencionalidade. Assim, para que haja o controle pela via de ação concentrado, devem os tratados de direitos humanos ser aprovados pela sistemática do artigo 5º, parágrafo 3º. E para que haja o controle pela via difusa, ou seja, aquela via em que qualquer juiz ou qualquer tribunal tem competência para afastar a aplicabilidade num caso concreto, então, para que haja o controle pela via difusa, ou também conhecida como via de exceção, basta sejam esses tratados ratificados e estarem em vigor no direito interno por força do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, o que isso quer dizer? Que no controle concentrado de convencionalidade, somente é parâmetro aqueles tratados de direitos humanos equivalentes às emendas constitucionais. Só esses. Só os tratados que vão seguir o rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Aqueles outros tratados de direitos humanos que têm caráter supralegal ou que são materialmente constitucional, dependendo da teoria que vocês forem adotar, mas esses outros tratados que não são aprovados por esse rito do artigo 5º, parágrafo 3º, eles não são parâmetros no concentrado, eles são parâmetros no difuso. Então, no controle de convencionalidade difuso ou pela via de exceção, a gente vai encontrar como parâmetro esses tratados de direitos humanos que se filiam, que são incorporados por meio do artigo 5º, parágrafo 2º, ou seja, que seguem o rito ordinário, o rito comum de aprovação. Por isso que eu coloquei ali ao final para vocês uma síntese. No direito brasileiro, todos os tratados de direitos humanos de que o Estado é parte servem como paradigma do controle de convencionalidade. Isso reiterando o que eu já havia dito, Todos os tratados de direitos humanos, eles servem como parâmetro. Seja os tratados que são equivalentes às emendas, seja os tratados que são supralegal ou materialmente constitucional. Os dois são como parâmetro. O que vai mudar é na modalidade do controle que vai ser adotado esse tratado como parâmetro. O controle de convencionalidade, ele pode ser concentrado ou difuso. E olha as observações que eu coloquei para vocês. Tratados de direitos humanos internalizados com o quórum qualificado, que é o quórum de 3/5, equivalentes às emendas constitucionais, são paradigmas do controle concentrado e também do controle difuso. Os tratados de direitos humanos
que aprovados por maioria simples, né, ou seja, aqueles que para Valério está no artigo 5º, parágrafo 2º, que são aqueles aprovados antes da emenda constitucional número 45, são paradigmas somente no controle difuso de convencionalidade, podendo qualquer juiz ou tribunal nele se fundamentar para declarar inválida uma lei que os afronte. Então, esse é um cuidado dentro do controle de convencionalidade que vocês precisam ter. Todos os tratados de direitos humanos são paradigma, mas para saber se funciona como paradigma no controle concentrado ou no controle difuso, precisa entender qual é a hierarquia desse tratado de direitos humanos. Se é o tratado equivalente às emendas, serve como paradigma nos dois, no concentrado e no difuso também. Agora, se for os tratados de direitos humanos que não são aprovados por esse rito, ou seja, são aqueles de caráter supralegal, seguindo o raciocínio do STF, esses tratados eles são paradigmas somente no controle difuso, né? Não são no controle concentrado. E aí, para finalizar, finalizo com uma questão de juiz de direito que tentou trazer também essa questão. Vamos lá, então. No atual sistema normativo brasileiro, à luz do posicionamento assumido pelo STF, os tratados que possuem status supralegal. Então, está seguindo o pensamento do STF, porque está adotando como caráter supralegal. A. Estão submetidos ao controle de convencionalidade concentrado, independentemente da forma como foram incorporados ao ordenamento interno. A gente já pode dizer que a letra A ela não é a nossa resposta correta, porque está dizendo que esses de caráter supralegal, eles servem como paradigma no controle concentrado. Eu acabei de falar que no controle concentrado são só aqueles que são equivalentes às emendas constitucionais. Então, a letra A não é a nossa resposta. Letra B. São sujeitos a um controle concentrado realizado pelo STF. Mesma coisa, né? Tá dizendo a mesma coisa, mas com um pouco mais sintetizado, né? Reiterando que fazem parte também do controle concentrado. E de caráter supralegal, não faz parte, não é paradigma no controle concentrado. Também não é a letra B. C. São sujeitos a um controle de convencionalidade difuso, sendo dever do juiz nacional examinar a compatibilidade das normas internas com as convencionais. D. Foram incorporados pelo processo legislativo de emendas constitucionais e podem ser objeto de controle de convencionalidade tanto pela via concentrada quanto pela via difusa. De novo, a letra D nos traz aí a possibilidade do status supralegal como parâmetro na via concentrada, né? Assim como a A nos trouxe a mesma ideia, assim como a B nos trouxe a mesma ideia, e que é uma ideia equivocada, uma ideia errada. Então, a nossa resposta correta é a letra C, né, dizendo que esses tratados de caráter supralegal, eles são parâmetros no controle de convencionalidade difuso. Muito bem? Sobre controle, então, de convencionalidade, era isso que eu tinha para falar para vocês. Recomendo que façam uma leitura desse material de apoio em cima das possíveis anotações que vocês fizeram na aula de hoje, tá? No nosso próximo vídeo, então, a gente vai passar para a nossa revisão, a revisão para a nossa prova da semana que vem, englobando todo o conteúdo que a gente estudou na modalidade online. Então, respirem um pouco, peguem uma água, peguem um café e eu espero vocês para a nossa revisão. Até mais!